Romanos 5, 5. Romanos 5, versículo 5. Ora, a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqui Paulo está explicando os benefícios da fé. Em Romanos, o capítulo 5, do versículo 1 ao 4, anterior a este que eu li, Paulo está explicando ali quais são os frutos da fé em Cristo, né? O que produz a fé dentro de nós? A fé dentro de nós, ela vem em momentos que a gente precisa enfrentar tribulações. E essa tribulação, o que ela gera em nós? Ela gera perseverança. Essa perseverança tem que gerar um caráter aprovado. E esse caráter aprovado é que enche o nosso coração de entusiasmo, de energia, de esperança. Porque a nossa esperança não está enraizada no cenário que a gente está vivendo. Ela está em Cristo. Então, aqui Romanos 5, de 1 a 5, Paulo está dizendo sobre quais são os benefícios de termos fé em quem nós precisamos ter fé. Quando a gente crê em quem a gente precisa crer. Porque o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações. O que a dificuldade revela? O cenário atual tem revelado dentro do seu coração? Qual é o cenário que você está enfrentando hoje na sua vida? E quando vem a angústia desse cenário, você olha para o cenário do que você está vivendo hoje, agora. Vamos falar uma coisa prática. O que você está vivendo hoje, o cenário que você está vivendo hoje, o que ele produz dentro do seu coração? Qual é o fruto que sai daí desse cenário que você está vivendo? Então, eu queria dizer para você, em Mateus 7,17, fala assim, toda árvore boa produz bom fruto, mas a árvore má produz maus frutos. Então, se você é alguém que entende os benefícios da fé e tem a sua raiz não no cenário, mas em Deus, o fruto que você produz no dia mau é um fruto bom. Ontem, estou aqui há quase 4 anos aqui falando com vocês, sempre de esperança, de fé, que é algo que eu tenho vivido na minha vida. Eu venho aqui compartilhar com vocês minhas angústias, minhas ansiedades e como é que eu faço para sair disso, né? Ontem à tarde eu estava no trabalho e teve um momento assim que eu fiquei parada, tipo, algum tempo sem fazer nada assim, e quando a gente fica sem fazer nada, a gente começa a pensar no cenário que a gente está vivendo, né? E me bateu assim uma angústia, um desespero assim, e eu comecei a pensar, olhar e pensar assim, esse cenário que eu estou vivendo. E eu falei assim, Senhor, eu não consigo ver nada além daqui. Aí foi me dando aquela angústia. Aí eu falei assim, peraí. Falei, Espírito Santo, eu não vou sentir essa angústia não. Qualquer cenário que eu vivo, qualquer cenário que eu esteja, não é definitivo. Porque qualquer cenário pode mudar. Quem não pode mudar é o Senhor. E o Senhor garante para mim que o Senhor está comigo todos os dias até o final. Então os cenários podem mudar. Eu estou assim insegura quanto a algumas decisões que eu tenho que tomar, quanto a algumas escolhas que eu preciso fazer. E aí, quando você tem assim coisa para decidir, coisa para escolher, vem aquela angústia, né? E quando começou a vir aqui, aquela ansiedade, eu falei assim, na mesma hora, eu falei em voz alta, falei, Espírito Santo, isso não é problema meu. Isso é problema do Senhor. Porque eu não tenho o poder de mudar cenários e nem de manter cenários. Mas o Senhor tem. E já que o Senhor tem amor de sobra para derramar no meu coração, e esse amor produz em mim fé, esse amor produz em mim perseverança, eu não vou preocupar com isso não. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer hoje, e esse cenário que eu estou imaginando na minha cabeça que pode acontecer ou não, eu vou descansar. E assim, quando eu estava conversando com Deus e falando, verbalizando essas coisas, você percebeu que
no meio de uma angústia muito grande que veio ao meu coração por causa de um pensamento, por causa de uma preocupação, o fruto que saiu dessa minha angústia foi um fruto de fé. Você fala, Nanda, parabéns, mas que mulher espiritual. Gente, eu passei por um processo longo para chegar nesse momento, para entender que a minha angústia, o que me angustia, não angustia Deus. Eu não cheguei nesse lugar que eu cheguei ontem, que veio aquela angústia, veio aquela ansiedade, do dia para a noite. Teve um trajeto, teve um caminho. Então, teve coisas na minha vida que eu demorei chegar e eu queria que você tivesse um caminho mais curto para isso. O desejo do meu coração é que você não precise sofrer tanto para entender o que eu entendi. Então, vem a angústia, vem a ansiedade, vem o desespero de olhar o cenário que você está vivendo agora. Fala para Deus. Deus, o Senhor não me decepciona. O cenário pode me decepcionar. As pessoas podem me decepcionar. Mas a esperança que eu tenho no Senhor, ela não vai me decepcionar. O fruto que você precisa dar num cenário de caos, num cenário de dificuldade, é o fruto da fé. Qual é o fruto da fé? Eu não tenho controle sobre isso, Deus. Mas o Senhor tem. Então não vou me preocupar. Respirei fundo. E veio a paz que eu não consigo explicar para vocês. É isso aí, eu não dou conta de explicar. Eu dou conta de explicar para vocês que no meio de uma perturbação mental que veio, brotou assim, no momento que eu estava parada, e desapareceu com a mesma rapidez que veio. Então, eu quero trazer isso para você. A esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Paulo está explicando nesse contexto quantos benefícios nós temos de olhar para os cenários que a gente está vivendo e entender que ele não é definitivo. Que o amor de Deus derramado em nossos corações vai produzir em nós perseverança. Essa perseverança produz em nós um caráter que Deus aprova. E quando Deus olha para você e aprova as suas escolhas, não, eu não vou ficar aqui com esse medo. Eu vou enraizar toda a minha expectativa no Senhor. O Senhor toma conta. Tira aqui esses pensamentos da minha cabeça, porque eu vou crer no Senhor. E essa dificuldade produz bons frutos, porque está alicerçado no Espírito Santo e confiado nele. Mateus 7,17 fala que toda árvore boa produz bons frutos. Qual é a árvore? Qual é o alimento que você tem dado para a sua árvore? A sua árvore é a sua mente, são os seus pensamentos. Eu demorei muitos anos para entender isso. E eu queria que você entendesse de uma forma mais rápida. Que se você, diante de um cenário difícil, tem reagido com muita ansiedade, com muito desespero, não tem tido diferença nenhuma a sua vida com a vida de quem não conhece a Deus. E se você já experimentou desse amor, confia. Porque Deus não fraciona o amor dele. Deus não dá o amor dele fracionado, ele derrama. E se ele derrama esse amor nos nossos corações, nós podemos confiar que o Espírito Santo está ali na base, sustentando os nossos sonhos, sustentando a nossa ansiedade, tirando a nossa ansiedade e a nossa angústia. É obra do Espírito Santo tirar a angústia do nosso coração. Não adianta você falar, vou pensar positivo. Peraí, eu vou pensar positivo para esses pensar. Não, você precisa da ajuda do Espírito Santo de Deus. É obra dele. Em Romanos 8, de 16 a 18, fala que a presença do Espírito Santo ela é contínua, pois o seu Espírito confirma o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E essa questão de ser filho de Deus nos torna herdeiros das bênçãos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quando fala que nós somos co-herdeiros com Cristo, não é só herdeiro de sofrimento. Que Jesus sofreu, olha para Jesus, foi muito sofrimento. Nós somos co-herdeiros também da glória, das vitórias. Então os nossos olhos precisam estar no Espírito Santo de Deus, confiando que ele entende esse cenário que você está vivendo. Então não se acomode a esse cenário. Não se acostume ao cenário que você está vivendo. Porque ele não é fixo. Ele pode mudar em qualquer momento. Então não se acostume, não se acomode aos cenários.
Quantas vezes você já olhou para alguém e pensou assim, essa pessoa nunca vai sair dessa empresa? Supondo, né? A pessoa, você fala, nunca com a pessoa, que essa pessoa sai dessa empresa. Passa um pouquinho, essa pessoa, muitos anos na empresa, sai. E aí topa para você assumir o lugar dela. Você fala, mas eu nunca imaginei na minha vida que essa pessoa sairia. Porque os cenários não são definitivos. A única coisa definitiva que nós temos é o amor de Deus por nós. E ele é derramado nos nossos corações todos os dias. Então, os frutos que nós temos que dar frente aos cenários difíceis que nos acontecem, precisa ser frutos de esperança, de perseverança. Eu não tenho controle para mudar essa situação agora, mas Deus tem. E se ainda não mudou, eu vou esperar com perseverança, porque eu quero o meu caráter aprovado, porque eu quero desfrutar da herança que Deus separou para mim nesse cenário. Porque Deus não permite só sofrimento. Ele tem herança, ele tem glória para repartir. Ele não divide a glória dele com ninguém, mas fala que ele nos convida a participar da sua glória. E participar da glória de Deus independe do cenário que você está vivendo. Então não se apegue a esse cenário que você está vivendo. Vão ter dias que você vai parar e vai bater angústia, vai bater ansiedade. Você não tem ideia do que vai ser da sua vida. Eu estou vivendo muito isso. Sabe quando você olha para a sua vida e você não tem ideia do que vai acontecer? É exatamente isso que eu estou vivendo. Então, quando a angústia vem, eu falo, ó, Senhor, isso não é responsabilidade minha. Eu vou viver o dia de hoje, perseverante, sabendo que eu sou participante, porque é o Senhor que me convidou para participar da sua glória. Então, vou me enraizar na sua glória, nas suas promessas, porque isso não muda. Quantas vezes eu deixei criar raízes em cenários que, quando foram modificados, eu fiquei totalmente sem chão, porque eu não esperava que o cenário fosse mudar. Me pegou completamente de surpresa. Sério, completamente de surpresa. E eu tenho certeza que, né, aqui nessa live eu não sou a única pessoa que já foi pega de surpresa por mudanças de cenário. Então, por que você está tão angustiado? Você acordou hoje ou às vezes nem dormiu porque você está preocupado com o cenário que você está vivendo? Não se apegue. Não se apegue. Deus pode transformar e mudar o seu entendimento para entender que esse cenário pode ser mudado a qualquer momento, em qualquer instante. Então, enraize-se na fidelidade de Deus. Deus tem amor de sobra para dar para você. E quando o amor de Deus ele é derramado nos nossos corações, não tem lugar para frutos maus. Quais são os frutos maus que têm saído da sua mente, do seu coração, no cenário atual que você está vivendo? Você fala, Fernanda, eu tenho tido crises de pânico. Eu tenho tido desespero. Porque eu não consigo entender o porquê que isso me aconteceu. Eu não consigo ver daqui para frente. Então, eu estou apavorado. Eu estou apavorada. Eu sei o que é ter uma crise de pânico. Porque eu já tive. É justamente aquela sensação de não ter esperança. É a sensação de impotência, que você precisava sair do lugar, mas você não tem ideia de como fazer. E aí bate esse desespero e descontrola toda a nossa fisiologia até. Então acalma o seu coração. Essa sensação de pânico, essa sensação de desespero que às vezes bate, está produzindo frutos ruins que vai trazer malefícios para a sua saúde e para a sua fé. Esse cenário ele não é definitivo. Não se apegue. Deus te convida a ter atitudes de filhos, herdeiros, de um amor que é derramado no seu coração. E quando esse amor é derramado, você precisa abrir o seu coração e dizer, Deus, eu não quero ficar aqui neste lugar de angústia, eu não quero ficar aqui nesse lugar tão sufocado, eu não estou conseguindo respirar. Você tem tanto amor assim para me dar? Eu abro meu coração e recebo esse amor. Espírito Santo, você que
que sela esse amor dentro de mim. Tem misericórdia de mim e afasta as raízes dos meus pensamentos para o cenário, porque o Senhor vai mudar esse cenário. Porque o Senhor tem esperança que não decepciona. O cenário decepciona, as pessoas decepcionam, mas Deus jamais vai decepcionar você. Porque Ele sabe do que sua alma precisa, Ele sabe. Então não se acostume, não se acomode aos cenários. O que hoje você olha e acha impossível de mudar, para Deus, basta um segundo, basta um dia. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, em nome de Jesus, que os seus frutos neste cenário atual de hoje sejam fruto de fé. Crer que você não tem controle, que você não sabe o que fazer, mas Deus sabe. Perseverança. Não desista de fazer o que você precisa fazer nesse tempo. Faça. Continue fazendo. Sempre, todos os dias, repita. Faça o que você precisa fazer. E você vai receber do Senhor o resgate no momento certo para você viver o novo que Ele tem para sua vida. Coloca a mão no coração. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigada porque o seu amor não é em porções, o seu amor não é fracionado, o seu amor derrama em nossos corações. Não nos deixe nos apegar, nos acomodar ao cenário atual, mas nos ajude a caminhar com passos firmes na direção dos nossos dias, confiando de que o Senhor pode mudar qualquer cenário. Não existe nada difícil, não existe nada impossível para o Senhor. Nos ajude a ter raízes em Ti, na Tua fidelidade, não na nossa angústia, não no nosso desespero, não na nossa falta de fé. Nós queremos dar bons frutos, para que nós possamos nos alimentar desse fruto e ainda alimentar quem nos cerca, de frutos de fé, de justiça, de amor, de perdão, de generosidade, de paz. Em nome de Jesus, que quanto mais formos moídos, quanto mais formos pressionados, mais possamos produzir frutos vindo diretamente do seu coração, não da nossa angústia, da nossa dor, da nossa mágoa, do nosso desespero, mas frutos de paz, que sejam gerados no nosso coração pelo Espírito Santo do Senhor, que confirme em nosso espírito a presença santa do nosso Salvador. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu tenho autoridade e eu ministro cura sobre você. Cura sobre qualquer doença que você tenha no seu corpo ou qualquer enfermidade que você tenha na alma agora. Seja liberta e seja curada em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Obrigada a todos que me acompanham aí pelo Facebook, pelo YouTube. Obrigada, Fabrício, pelas contribuições. Não consigo ler tudo, mas sei que você está dizendo coisas boas aí. Que Deus abençoe sua vida e muito obrigada por a presença de todos. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.